da família de Deus e receberam o status de filho, no sentido estricto, filhos de Deus. Não filhos de Deus no sentido lato, em que todos os seres humanos são filhos de Deus por serem criaturas de Deus. É um privilégio para aqueles que aceitam a Cristo e recebem o nome, o status, a certidão de nascimento de filhos de Deus. Convivem com Deus, fizeram um pacto com Deus, declararam o seu nome publicamente. Podem ser fracos, podem ser fracos, podem ser débeis, podem ser débeis, podem ter algum problema mental, podem ter algum problema mental, mas aqueles que não negam o nome do Senhor, o próprio Jesus diz que Ele abre a porta, mesmo que sejam fracos, mesmo que tendo pouca força, Ele abre uma porta que ninguém pode fechar. No momento que você aceita a Cristo, ocorre um fenômeno no mundo espiritual. É um fenômeno tão grande, de tamanha dimensão, que é um fenômeno que abala o céu. A Bíblia diz que quando alguém se arrepende, existe festa no céu, existe júbilo no céu, porque os anjos cantam na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia. E nós temos uma garantia, nós temos uma aliança, e não é uma aliança de palavras, não é uma aliança escrita em papel, é uma aliança de sangue. E Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz que essa aliança com Deus tem Jesus Cristo como mediador, e pelo seu sangue, sangue de aspersão, que fala melhor, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Nós temos essa garantia. A Bíblia fala em penhor, que é uma garantia real. A Bíblia fala em selo. A Bíblia fala em anel. A Bíblia fala em compromisso. A Bíblia fala em pacto, e não é um pacto qualquer, é um pacto de sangue, um pacto mais forte do que o pacto que Deus fez com Abraão, porque é um pacto que envolve o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo diz que como prova do cumprimento de tudo quanto Deus disse, Ele nos deu o Espírito Santo que está aqui na terra. Por isso, queridos irmãos, que eu falei que é um privilégio. E o que é um privilégio? De acordo com o dicionarista Aurélio, privilégio é uma vantagem que é concedida a alguém em detrimento de outrem, com exclusão de outrem. Eu disse privilégio porque existem pessoas que estão excluídas dessa bem-aventurança. E quem são essas pessoas que estão excluídas dessa bem-aventurança? Quem são as pessoas com as quais Deus não tem o compromisso de colocar um limite no seu sofrimento, um ponto final no seu sofrimento? Quem são as pessoas com as quais Deus não tem o compromisso da restituição? A resposta está no livro do profeta Sofonias, capítulo 1 e versículo 6. E o profeta classifica essas pessoas excluídas da bênção de Deus em 3 grandes grupos.
Em primeiro lugar, os que deixam de seguir o Senhor. Em segundo lugar, aqueles que não buscam o Senhor. E em terceiro lugar, aqueles que nem sequer perguntam por Ele. Então Jesus coletivizou o grupo dos privilegiados e os chamou de o grupo dos poucos escolhidos. Na verdade, irmãos, o convite é para todos, porque todos são chamados. Desde Isaías, capítulo 55, e versículo 1, a profecia está ecoando na terra: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. E Jesus disse que muitos são os chamados. Todos são convidados. Todo ser humano é convidado para participar dos privilégios do reino de Deus. Não existem pessoas excluídas a priori. Na verdade, as pessoas se excluem com as suas ações ou com as suas omissões. Porém, o convite é para todos, é para os que têm dinheiro, é para os que não têm dinheiro. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Desde a tradição judaica, irmãos, isso vem do paganismo. Existe um pensamento que o sofrimento das pessoas, as doenças, a pobreza é resultado do castigo pelos pecados cometidos. Alguns ampliaram isso para dizer que é resultado dos pecados cometidos pelos seus ancestrais, pelos seus pais ou pelos seus avós. Os próprios discípulos pensavam assim. E diante da situação de um homem cego de nascença, eles perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Foi este ou foram os seus pais, para que este nascesse cego? Jesus, com a sua didática, com a sua pedagogia, ele desfez dúvidas que porventura ainda povoassem a mente e o coração dos discípulos acerca da pseudo-doutrina da maldição hereditária. E Jesus diz: ele não pecou, os seus pais não pecaram. Esta cegueira é para a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Nesta noite o Espírito Santo já está dizendo a você: o problema que você está enfrentando não é resultado do seu pecado, nem do pecado dos seus pais, nem do pecado dos seus avós. Você não vai precisar fazer regressão. Você vai suspender a sessão de regressão. Seja uma igreja, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, você vai suspender essas sessões. Porque o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus é suficiente para tirar você desse problema, desse dilema, desse medo, desse pânico, porque há poder. Aleluia. E a igreja de Jesus aqui reunida nesta noite, ela tem o monopólio da glória de Deus.
Jesus disse: Pai, a glória que tu me destes, eu dei para ele. A glória de Deus está aqui, e você será curado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe poder, amados irmãos, na transmissão da palavra de Deus. Está escrito: enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Obviamente nós oramos pelos enfermos, impomos as mãos sobre os enfermos, ungimos os enfermos com óleo, segundo a doutrina da palavra de Deus. Porém, existe um poder que emana da transmissão, da verbalização da palavra de Deus. E nesta noite, enquanto você ouve a palavra, você pode ser curado. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho visto muitos milagres, irmãos. Mas o milagre que mais marcou a minha vida foi numa noite em que pregava a palavra de Deus. E uma menina de 7 anos de idade, que nunca andara por paralisia infantil, assentada no colo da sua mãe, na vizinha cidade de Pedreira, enquanto a palavra de Deus era transmitida, o Espírito de Deus, que vive pela palavra, o Espírito de Deus, o poder da ressurreição de Cristo, colocou aquela menina de pé, e ela saiu andando, já que estava no primeiro banco da igreja. Há poder, aleluia. E nesta noite você recebe a cura, aleluia, pelo poder da palavra de Deus. Seja a cura para uma enfermidade física, seja a cura para uma enfermidade mental, para uma enfermidade espiritual, para uma enfermidade profissional. Existem pessoas que não decolam da sua carreira profissional, mas nesta noite o poder da cura para a sua carreira profissional se manifesta aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, queridos irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é uma realidade para pessoas boas e também para os maus. Nós não encontramos na Bíblia uma promessa de que se nós aceitarmos a Cristo, nós não sofreremos. Se nós seguirmos a Cristo, nós não sofreremos. No Salmo 46, versículo 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos sim promessas, recebemos um selo, recebemos um anel, temos a garantia que é o penhor do Espírito, somos partícipes de uma nova aliança. Porém, a promessa não exclui sofrimentos e tribulações, doenças, pesares, mas a promessa garante que Deus estará presente em qualquer situação. O salmista Davi, ele não diz: eu não passarei pelo vale da sombra da morte. Pelo contrário, ele diz que a sua segurança estava em que ele, ao passar pelo vale da sombra da morte, a mão do Deus poderoso, do Deus todo-poderoso, estaria com ele. Aleluia. Então, queridos irmãos, a segurança não está em não passar por tribulações. A segurança está no comprometimento, na aliança de Deus com o homem, de estar com ele. Quando Jesus estava aqui, ainda no seu ministério na terra,
Uma noite em alto mar, Jesus estava com os discípulos e estava escuro e começou a ventar e a embarcação quase afundava. Isso, queridos irmãos, nos leva a entender que Jesus pode estar na nossa embarcação, Jesus pode estar na nossa casa, Jesus pode estar na nossa vida. Mesmo assim haverão noites escuras, ventos fortes soprarão. Todos nós conhecemos a família de Betânia, Maria, Marta e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus, mas Lázaro ficou doente e chegou até mesmo a morrer. Então a pergunta é: então qual é a vantagem de seguir a Jesus? Se mesmo seguindo a Jesus, passaremos por noites escuras, passaremos por tempestades, a enfermidade poderá chegar, até a morte poderá chegar. Então qual é a vantagem de seguir a Jesus? A primeira, Ele coloca um limite no sofrimento dos seus filhos. Aleluia! Ele coloca o marco em que o sofrimento poderá chegar até aqui, mas daqui para frente esse sofrimento não ultrapassará. É por isso que o apóstolo escreveu: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O crente pode sofrer a tribulação, mas jamais ele entrará em um estado de angústia, porque o Deus Todo-Poderoso decretou que a tribulação do crente não chegará ao estágio da angústia. Existe uma barreira, é até aqui e daqui para lá, de forma alguma. Em segundo lugar, Ele coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja com uma ferida que está doendo, que está sangrando, que pode ser por um problema sentimental, por uma separação, por um divórcio. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, por causa de uma doença, por causa do desemprego, por causa da depressão, da perseguição, da solidão. Talvez você tenha sido acusado injustamente. Talvez você tenha sido caluniado, você tenha sido injuriado, você tenha sido difamado por seus parentes, difamado por algum irmão, ou até mesmo difamado por algum profeta que se disse estar falando em nome do Senhor, dizendo-lhe: você está em pecado, isso que está acontecendo com você é por causa de pecado. E você já consultou o Espírito Santo, e o Espírito Santo comunicou paz, comunhão ao seu coração. Talvez o espírito de miséria, de endividamento, de pobreza esteja perseguindo você, esteja acompanhando você, que tudo que você faz não dá certo. O Espírito Santo trouxe você nesta noite a esta igreja para dizer a você que Deus ama você, que o Espírito Santo está aqui na terra, que o Espírito Santo lhe assiste, lhe ajuda, que Deus está cuidando de você, que Deus tem um pacto com você, que Deus tem uma aliança, Ele tem um compromisso. Aleluia. O que dói em você, dói nele também. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Deus coloca nesta noite um limite no seu sofrimento, uma barreira no seu sofrimento. Ele tem um ponto final para colocar nessa situação de vergonha. Você não andará envergonhado, você não andará suplicando, você não andará pedindo o favor do seu sogro, o favor da sua sogra, o favor do seu patrão, o favor de agiotas, porque o Espírito de Deus realiza uma obra poderosa na sua vida nesta noite. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, Ele dará o escape. Ele dará o escape. Ele dará o escape. Esta noite é uma noite de escape, é uma noite de vitória, é uma noite de manifestação do braço de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão sobre este lugar. Aleluia. 1 Reis capítulo 17, versículo 8 até o 16, conta a história da viúva de Sarepta. A farinha da panela não se acabou até que chovesse. Obviamente, durante aquele tempo de seca, ela teve que usar da criatividade. Ela teve que melhorar a sua culinária para fazer pão de farinha, sopa de farinha, farinha com farinha, farofa com farinha. Mas ela foi sustentada, a Bíblia diz, ela e a sua casa, e tantos quantos chegassem à sua mesa, havia o que comer. Porém, meus amados irmãos, chegou o tempo prometido pelo profeta, que era o tempo da chuva, porque o Senhor nos dá a chuva. O Senhor não nos deixa para sempre comendo farinha. A farinha é somente para o tempo da seca, porque quando vem a chuva, nós vamos colher as novidades da terra. Nós vamos colher verduras, nós vamos colher legumes, nós vamos colher novos grãos. Aleluia. Talvez você tenha sido sustentado por Deus somente com farinha, por estar passando o tempo da seca. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá a chuva. Ele nos dá a chuva das estações próprias, mas Ele também nos dá chuvas extraordinárias, chuvas fora da estação. Aleluia. E é chegado o tempo da chuva, porque vai chover na sua vida, e você vai experimentar coisas novas, você vai experimentar as novidades da terra, você vai experimentar o frescor da chuva. Aleluia. Deus coloca um fim no sofrimento dos seus filhos. No Salmo 30, versículo 5 está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Lamentações capítulo 3 e versículo 23 diz: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Cantares de Salomão capítulo 2 versículo 11 e 12 diz: o inverno passou, a chuva cessou, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega,
e ouve-se o cântico dos pássaros em toda a terra. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. Você não vai ficar todo o tempo somente nas lágrimas, nas noites mal dormidas. O tempo de cantar chega. E Deus, Ele não somente coloca uma barreira, um limite, mas Ele coloca um ponto final. Aleluia. E depois dele colocar um ponto final, Ele vai mais além. Ele restitui. Diga comigo, restitui. Restitui. Tudo quanto foi perdido durante a tribulação. Talvez durante a tribulação você tenha perdido o seu emprego. Talvez durante a tribulação você tenha perdido a sua saúde. Talvez durante a tribulação você tenha perdido até mesmo a sua dignidade. Talvez durante a tribulação você tenha perdido os seus bens. Talvez durante a tribulação você tenha perdido a sua autoestima. Talvez durante a tribulação você tenha perdido o respeito dos seus parentes que antes respeitavam você e agora não respeitam mais. Deus restitui tudo quanto foi perdido durante a tribulação. Durante a tribulação você perdeu a sua família. Durante a tribulação você perdeu amigos. O Senhor restituiu para Jó. A Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, inclusive aqueles 3 companheiros que o acusaram de estar sofrendo por causa de pecados, mas enquanto Jó orava por eles, Deus restituiu de forma duplicada tudo quanto Jó havia perdido. E as filhas de Jó foram as moças mais lindas daquela época na terra,